Bem-vindos à nossa aula de História da terceira série. É um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Marlon. Junto com a gente tá aqui Elisângela, dê um oi pra ela. E nós vamos pela melhor matéria, vamos estudar história, vamos com tudo. Vem com a gente. Caderno, lápis, caneta na mão, criança. Sim! Você vai revisar hoje algumas informações, principais acontecimentos ligados à Revolução Russa. Então, mantenha seu caderninho junto aí para você fazer anotações, sublinhar aquilo que você já anotou, revisar os seus principais conceitos aí ligados à Revolução Russa de 1917. Vem com a gente, mas antes, duas questões básicas aí para você se aquecer para a nossa aula. Vamos lá! Você lembra de que lado a Rússia lutou na Primeira Guerra Mundial? De que lado ela esteve? Ainda, você recorda qual foi o resultado da participação da Rússia nessa Primeira Guerra Mundial? Primeira questão, fácil, tranquilo, óbvio. A Rússia participou pela Tríplice Entente, ao lado de países como França e Inglaterra. E ainda, qual o resultado da participação da Rússia? A Rússia deixou a guerra no final de 1917, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha no iniciozinho de 1918. Por esse tratado, para sair da guerra, a Rússia abriu mão de parte do seu território, principalmente da porção mais oeste do seu território, na divisa com o restante da Europa. Perdeu aí alguns territórios que viraram países independentes. Ok? Esse resultado, a Rússia saiu antes do final da Primeira Guerra Mundial. Dê uma olhada nessa imagem na sua tela para entender bem um pouco do que nós vamos conversar. Este é o Palácio de Inverno que fica em São Petersburgo, na Rússia. Este palácio, chamado Palácio de Inverno, foi a residência oficial da família imperial russa entre 1732 e 1917. Ele tem mais de 1.000 cômodos. Mais de 1.000 cômodos. E ainda a sua fachada tem 215 metros de comprimento. O tamanho, a monstruosidade deste palácio. Então, toda a riqueza aí deste palácio. Qual era a situação da população russa neste mesmo período, entre 1732 e 1917? Era desta abundância toda deste palácio? A população russa vivia bem no mesmo período? Ainda, observe bem essa escultura aí, Operário e Camponesa, uma escultura da Vera Mukina, que foi concluída em 1937. Essa escultura, sem contar o pedestal, tem 24,5 metros de altura e está exposta em Moscou, na Rússia. Então, Operário e Camponesa juntos aí. A Revolução Russa marcou definitivamente o século XX. Marcou, com certeza, suscitando debates sobre o seu alcance, a sua validade, a sua influência na atualidade. Sim! Ainda no século XXI, como estamos, ainda se debate ainda a validade, a influência da Revolução Russa de 1917. Portanto, perceba, um evento que sim, merece nossa atenção, merece nosso estudo, pelo que ela trouxe de mudanças para o mundo no século XX, por sua marcante, pelas suas características no século XX. Para falarmos de Revolução Russa, vamos entender a situação da Rússia às vésperas dessa revolução. O mapinha do seu lado direito mostra o domínio imperial da Rússia durante o século XIX. Observe território imenso. 22 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 1/6 da porção seca do planeta, da superfície seca do planeta, com territórios na Ásia e na Europa, e ainda durante um tempo no século XIX, o atual Alasca ali na América. Então, território gigantesco. Cerca de 160 milhões de habitantes, ou seja, o terceiro país mais populoso do planeta à época, final do século XIX, início do século XX. Mas
80% da população era camponesa, era explorada pelos proprietários de terra no campo e ainda pagava altos impostos para o governo. Portanto, trabalhadores aí em condição de exploração e de miséria. Palavras aí que marcam a situação da população russa na virada do século XIX para o século XX. Pobreza, analfabetismo, doenças e fome. Eu destaquei isso, anote. Então, como estava a população russa na virada para o século XX? Pobreza, analfabetismo, doenças e fome. Este que está à esquerda da sua tela, o czar, o imperador russo, Nicolau II, o último dos imperadores da Rússia. A Rússia era uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder nas mãos do czar. Essa palavrinha, czar, ela vem do latim César. Sim, lá de Roma, César, o imperador. Mesma ideia. Tido como o escolhido por Deus na Rússia. O czar e a sua família, a nobreza, o clero da igreja ortodoxa, estes possuíam privilégios e eram dono da maior parte das terras da Rússia. Então, uma pequena elite com privilégios, enquanto a maior parte da população estava na miséria. Houve uma urbanização da Rússia, um início de urbanização no início do século XX, com a entrada de investimentos estrangeiros, principalmente em empresas de petróleo e aço. Para explorar petróleo e aço do país, indústrias estrangeiras vieram, uma urbanização acontecendo. Aumento da população urbana com o surgimento de grandes centros urbanos industriais. Mas, mesmo assim, salários baixos e não havia leis trabalhistas na Rússia. Greves e manifestações eram reprimidas com violência por parte do governo, que não aceitava greves e manifestações desses trabalhadores. E ainda, a Rússia mergulhou na guerra contra o Japão, em 1904, que tinha como objetivo aí dominar áreas da Manchúria, na atual China. Houve um episódio em janeiro de 1905 do Domingo Sangrento, onde a população que foi pedir melhores condições de vida foi atacada pelas tropas do governo, e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. 3 eventos dramáticos aí para a Rússia nesse período. E é um período também de entrada das ideias socialistas, principalmente entre esses trabalhadores. Então as ideias socialistas ganharam força na Rússia. Exercício para você, leia comigo o trecho da carta daquela manifestação do Domingo Sangrento, 7 de janeiro de 1905, que resultou naquele episódio do Domingo Sangrento. Vamos lá. Não pedimos muito. A redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Esse é um pequeno trecho da carta. Questão para você. Caracterize a situação social e política da Rússia no começo do século XX.
Situação política. A Rússia era uma monarquia absolutista, os poderes concentrados na mão do czar. A família do czar, o clero, essa nobreza, esses proprietários de terra tinham privilégios, então descolados do restante da sociedade. Havia grande desigualdade social na Rússia, a maioria da população camponesa era pobre e analfabeta e sujeita a doenças, então a população em situação de miséria. Os operários da cidade não possuíam leis trabalhistas, direitos trabalhistas e também eram explorados. Então uma situação muito ruim para a população russa de grande desigualdade social. E neste cenário, com entrada de ideias socialistas, nós temos aí os principais partidos socialistas russos. O partido menchevique, que em russo dá a ideia de minoria, eles defendiam que uma revolução burguesa contra o czar. Defendiam sim, mas chegaram ao poder pela via eleitoral, aliando-se à burguesia para chegar ao poder e depois de chegar ao poder, evoluir para o socialismo por meio de eleições. Uma revolução lenta e gradual. Já os bolcheviques, em russo da ideia de maioria, defendiam conquistar o poder por meio da revolução, da luta armada, com um partido que unisse todos os trabalhadores, fazendo a revolução já. Duas ideias diferentes de partidos políticos. E chegamos a fevereiro de 1917. Rússia na guerra, todo o sofrimento da população. Protestos pela situação do país e pela presença do país na guerra. Como, por exemplo, essa manifestação que está na imagem do seu lado, de 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, o calendário seguido pela Rússia, tá? Com 2 semanas aí de diferença para o calendário gregoriano que seguimos no Ocidente. Essa manifestação dessa imagem, que aconteceu em Petrogrado, a capital da Rússia à época, levaram à renúncia do czar Nicolau II. Depois de tantos protestos chegando ao cúmulo neste, ele renunciou. Quem assume o governo? O país se tornou então uma república e o governo provisório foi liderado pelos mencheviques, aliados aí a outros políticos na Duma, o parlamento russo. O país permaneceu na guerra, o maior pedido da população não foi atendido, os mencheviques não tiraram a Rússia da guerra. Mas é uma mudança, o país deixou de ser um império e passou a ser uma república. Neste cenário, então, agora de saída do czar Nicolau II, um dos líderes da oposição, Vladimir Lenin, foi autorizado a voltar para o país, ele que estava em exílio no estrangeiro. Está aí a imagem do Lenin, à sua direita, num dos discursos dele em abril de 1917, que deu origem ao documento conhecido como Teses de Abril. Ele era o líder do Soviete de Petrogrado, uma espécie de sindicato, que era de maioria bolchevique. As ideias do Lenin, nos seus discursos, ele defendia uma revolução imediata. E essa ideia ganhava cada vez mais força entre os trabalhadores. Por quê? O governo menchevique não tirou o país da guerra, não melhorou a situação da população. Então as ideias do Lenin ganhavam força. Principalmente 2 ideias muito defendidas por ele aí. Paz, terra e pão, defendendo então um diálogo maior com a sociedade, com paz, terra e pão. E ainda todo o poder aos sovietes. Os sovietes uma espécie de sindicato de trabalhadores. Então uma ideia de todo o poder aos trabalhadores. Ok? Exercício para você. Durante o governo provisório dos mencheviques, os discursos do Lenin ganhavam força entre a população. Acabamos de ver isso. Com base no que estudamos sobre a situação da Rússia em 17, explique o que seria essa ideia defendida por Lenin. A ideia do paz, terra e pão, pensando no contexto da Rússia. Vai lá.
Paz, terra e pão. Uma das ideias defendidas pelo Lenin. Paz, obviamente, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Terra, coloquei para você, acabar com a exploração dos trabalhadores rurais, tomando as terras dos grandes proprietários e distribuindo para os camponeses. Melhorar então a distribuição de terra e tentar diminuir a desigualdade social no país. E pão, o controle da produção e da distribuição de produtos pelo governo, de maneira a diminuir a fome entre a população. O governo deveria assumir então este papel. Então, paz, terra e pão. E essas ideias agradaram muito a população, que se via totalmente fora do governo, um governo que não cuidava dessa população, mesmo com a entrada dos mencheviques. E tudo isso culminou no dia 25 de outubro de 1917, pelo calendário local juliano. Tropas bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno e tiraram os mencheviques do poder. Então, passamos a ter agora um governo dos bolcheviques, liderados pelo Lenin. Novamente, a imagem dele é à sua direita. Implantação do socialismo na Rússia. E como primeira medida, saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, no final de 1917, assinando um acordo com a Alemanha no início de 1918. Então, cumprimento dessa primeira promessa. O governo tomou terras dos grandes proprietários rurais e distribuiu aos camponeses. E ainda estatizou, ou seja, tornou propriedade do governo, bancos, indústrias e ferrovias do país. A ideia, então, defendeu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, leis na Rússia que colocavam homens e mulheres em condições de igualdade de direitos já em 1917. A partir disso, os que foram retirados do poder, monarquistas, mencheviques, liberais, com apoio de países estrangeiros, entraram em guerra contra o governo russo. Então nós temos aí uma guerra civil que durou de 1918 até 1921 e teve vitória bolchevique. O exército bolchevique ficou conhecido como Exército Vermelho. O país, que já estava destruído pela Primeira Guerra Mundial, passou por mais um período de guerra civil, uma destruição total do país, para tentar reerguer uma política do Lenin chamada de NEP, medidas econômicas misturadas socialismo com capitalismo, para tentar diminuir a crise que o país enfrentava depois de tantos e tantos anos de guerra. Então misturou o capitalismo ao socialismo. E esse governo do Lenin, a partir do fim da Guerra Civil, é marcado definitivamente pelo fim da liberdade de expressão, fim da liberdade de imprensa, um controle do governo. E em 1922, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, com territórios anexados pelo Exército Vermelho, territórios vizinhos à Rússia anexados, formando essa grande união de repúblicas socialistas sob o governo do Lenin. Está aí a bandeira da União Soviética do seu lado direito, aí, o símbolo da foice, do martelo e da foice aí da união dos camponeses e dos operários na bandeira da União Soviética. Exercício para você. Observe bem este quadro aqui que chama Amizade dos Povos, que é uma pintura de Stepan Karpov em 1924, início aí da União Soviética. Observe bem essa pintura. Quais os elementos presentes na pintura? E que mensagem o artista tentou eternizar nesta pintura?
Quais os elementos da pintura? Você percebe povos diferentes desta União Soviética, com territórios anexados, mas todos os trabalhadores juntos, erguendo aqui os grandes símbolos da União Soviética. Você repara em colheitas e ferramentas, o símbolo da União Soviética, e repara a bandeira soviética empunhada com vigor, com entusiasmo. Então esses os grandes elementos, os trabalhadores unidos levando a União Soviética à frente. Que mensagem o artista tentou eternizar? A união dos trabalhadores, dos povos que formavam essa União Soviética. Essa união fazendo a força, fazendo esses trabalhadores irem adiante. A ideia de que todos devem trabalhar pelo bem da União Soviética e não pelo seu bem próprio, mas pelo bem do país, dessa união de repúblicas. Nesta aula, você revisou que a Rússia era um país absolutista, com grande população camponesa e pobre. Não havia legislação trabalhista para os trabalhadores urbanos. Então, tanto na área rural quanto urbana, os trabalhadores em condição de miséria. A Revolução de Fevereiro de 17 tirou o czar Nicolau II do poder, mas este governo dos mencheviques manteve a Rússia na guerra. Já a Revolução de Outubro de 1917, liderada pelos bolcheviques, aí com a liderança principal do Vladimir Lenin, esta sim, tornou a Rússia um país socialista, tirou o país da guerra e fez reformas ligadas ao socialismo na Rússia. Aí e o grande destaque para 1922, a formação da União Soviética. É isso, povo. Você revisou aí muitos conteúdos de Revolução Russa nesta aula. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, povo!